iriam os seus empregadores recorrer a transporte fretado ou pagar para elas táxi, van, etc. Um vereador que nesse momento está fazendo uma ação política muito polarizadora, uma ação política, ele tem aspirações a ser deputado estadual, ele está fazendo o seu papel. Então, ele é hoje, vamos dizer, uma liderança política bolsonarista confessa, nesse momento ruim para os bolsonaristas, mas ele, lá com seus apoiadores, está colocando essa situação. Então, um assessor seu entrou com uma ação popular. Como havia muita confusão, muito debate na Câmara, nós fizemos uma reunião, eu fiz uma reunião com o presidente da Câmara, com a maioria dos vereadores, aí conversamos e achamos que era melhor, para diminuir a polarização, nós recuarmos de recorrer. Na verdade, a base jurídica da ação deferida pelo juiz era muito frágil, mas não se tratava de uma questão jurídica, tratava-se de uma questão política. E nós estamos construindo com a Câmara formas alternativas de garantir que as pessoas vão para casa às 8 horas da noite, mas sem impedir que os ônibus trafeguem, embora o estejam fazendo em menor número e só nas linhas onde há, vamos dizer assim, uma frequência maior de passageiros. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, porque a sociedade brasileira está muito cansada da polarização pela polarização, tá certo? Você tem hoje um idiota na presidência da República, que não apenas é um idiota, mas é um irresponsável e, como se tem dito agora à exaustão, é um genocida, né? Essa situação que nós encontramos, dificílima de ser administrada, por exemplo, por mim que estou na ponta, pelo Edinho que está lá em Araraquara, todo mundo que está na cidade, que é quem está lidando com as mortes, com a fila na UTI, quem está lidando com a falta de trabalho, quem está lidando com a manifestação que hoje fizeram os feirantes, que querem voltar para as feiras, porque eles são pequenos produtores rurais, isso é compreensível. Agora, quem segura essa onda não é o Bolsonaro, né, gente? Porque ele está longe de todo mundo, então ele pode ficar fazendo esse tipo de cena, né, histriônica e revoltante que ele faz e deixar para nós segurar o touro pelo chifre, né? Então, é disso que se trata e é por isso que denunciá-lo nesse momento, a meu ver, é um imperativo de patriotismo. Margarida, Vamos. hoje saiu uma nota dos governadores do Nordeste Uhum. em solidariedade aos 3 governadores contra os quais o Bolsonaro está propondo ações judiciais para revogar as restrições que eles estão impondo, porque são estados em que o sistema de saúde colapsou. Uhum. E nós vimos, por outro lado, o Edinho em Araraquara, por exemplo, conseguiu reduzir substancialmente o número de mortes, de contaminações, depois que decretou um lockdown na cidade, apesar de toda a resistência. Como você tem sofrido também ataques por estar cuidando da população, você acha que esse tipo de comportamento do Bolsonaro pode chegar até as cidades também? Porque eu vejo que Uberlândia, por exemplo, está colapsado e o prefeito não está preocupado com a situação, aparentemente, o Odelmo Leão. E os casos lá de morte são gravíssimos. Gravíssimos. Eu temo que Juiz de Fora possa ser uma ilha para ser alvo de ataques, né? Como é que você vê isso? Eu vejo isso como uma possibilidade também. Infelizmente, em Uberlândia, o prefeito, ele alinhou-se com o Bolsonaro nessas atitudes que são anticientíficas. E me espanta, porque ele é médico. Isso ainda é mais grave do meu ponto de vista. É lamentável, Rui, que, nesse momento, providências que têm que ser providências práticas, de políticas públicas de proteção da vida da população, tenham sido
degradadas a um debate político absolutamente estéril, e não só estéril, como lesivo aos interesses da população brasileira. E como nós todos sabemos, né, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, toda vez que o Bolsonaro está nas cordas, ele introduz um outro tópico, né, uma outra situação que permite a ele deslocar-se desse lugar desconfortável em que ele se situa. Então, eu acho que essa ameaça é uma bravata, porque não há base constitucional para que ele impeça que governantes dos entes federativos, municípios ou cidades, escolham que tipo de medidas adotar. E eu quero, inclusive, dizer, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos o único governador do Partido Novo no Brasil inteiro. Um homem que se elegeu fazendo a crítica do Estado ao modo que nós ouvimos os deputados do Partido Novo fazerem. Ele é um ideólogo dessa ideia, dessa concepção, e, entretanto, sendo, pois, um campeão da liberdade econômica, ele foi obrigado a decretar o lockdown por razões técnicas, porque o Estado também está em colapso do ponto de vista dos recursos de saúde. Então, essa atitude do Bolsonaro, eu acho que é mais uma bravata, mas uma bravata muito nefasta para a população brasileira. Tem algum tipo de ajuda dentro do orçamento de Juiz de Fora? É possível ter algum tipo de ajuda emergencial diante da situação calamitosa que está o povo também? Porque isso é obrigação do governo federal, que está dando aí de 150 a 300 reais para menos gente. E em alguns lugares, em prefeituras, em estados, tem havido uma espécie de suplementação diante da gravidade da situação. Existe algum tipo de ajuda emergencial, de solidariedade por parte da prefeitura? Como é que isso é visto aí na cidade? Nós desenvolvemos, tão logo a gente chegou no governo, um programa muito ativo de combate à fome, que, lamentavelmente, a fome voltou. E numa cidade feita Juiz de Fora, que é basicamente hoje um grande polo de prestação de serviços, o fato de a economia vir sofrendo essas intervenções, né? Toda hora você para, volta. Então, por exemplo, o comércio, para as atividades de prestação de serviços, você tem uma queda muito grande de receita e as pessoas, muitas perderam o trabalho, muitas diminuíram a sua renda. Então, ano passado, o auxílio emergencial que nós votamos, né? Votamos, até queríamos um salário mínimo, acabamos chegando ao valor de R$ 600. Aquilo foi definitivamente a salvação da lavoura, né? Permitiu que a economia girasse e as pessoas não passassem tanta necessidade. Além disso, havia também o Pronamp, né? A ajuda, enfim, com tantas dificuldades criadas, foi muito complicado para o pequeno e para o médio empresário terem acesso aos recursos bancários, mas alguns conseguiram. Olha, agora é a tempestade perfeita. Você não tem mais auxílio emergencial. Aqueles empresários que se beneficiaram do Pronamp, agora o que eles estão fazendo? Pagando o dinheiro que eles tomaram no passado. E, ao mesmo tempo, eles não podem demitir, embora estando sem receita ou com a receita muito baixa e onerados de dívidas. Não podem, porque a condição de acesso ao Pronamp era exatamente o compromisso de, por 6 meses, não demitir os seus trabalhadores. Então, olha, nós estamos aqui numa situação absolutamente crítica em todas as dimensões, na dimensão econômica, na dimensão social. O isolamento também, vamos reconhecer, para o menino, para a menina de 20 anos, é uma tristeza, não é verdade? Não poder ir à festa, não poder namorar, não poder ir numa situação de encontro social. Então, a população está exausta. Era necessário que o governo brasileiro fizesse como um país capitalista, os Estados Unidos, está com um programa gigantesco de recuperação.
recuperação das empresas, entrega de cheques às pessoas, cheques até de $2.000, quer dizer, vamos lá, vamos converter isso hoje em reais, não é uma esmolinha, não, é um recurso que é significativo do ponto de vista das pessoas sobreviverem. Infelizmente, nós temos lidado com os recursos reduzidos com que contam os municípios, e lembremos que o orçamento de 2021 ainda não foi votado. Então, de fato, nesse momento, eu tanto lutei para ser prefeita de Juiz de Fora, eu acho que eu então encontrei um jeito de pagar todos os meus pecados, uma vez só. Tremendo desafio, né? Perfeito. Muito desafio. Eu tenho curiosidade, assim, em meio a tantos problemas, questões mais específicas, mas tão importantes quanto essas que você está comentando. A questão da educação, como é que está funcionando, né, no Estado, e especificamente na sua cidade, e que aporte a prefeitura está podendo fazer para apoiar essas famílias, né, para que as crianças, os adolescentes, os jovens continuem tendo algum acesso à educação, e principalmente na questão da conectividade, não é? Com as aulas à distância, que imagino que seja o caso aí também, não? Olha, ainda estamos numa situação muito precária. Claro que recomeçamos agora o ano letivo com atividades remotas, porque nesse quadro que eu estou caracterizando não tem a menor condição nem de pensar em volta às aulas presenciais. Aliás, as cidades, municípios ou os estados que adotaram essa alternativa tiveram que abrir mão dela, porque, obviamente, a escola é um lugar de convívio, de aglomeração, não é nem de convívio, sem sombra de dúvida, não é um convívio aglomerado. Eu que sou da escola, eu sei perfeitamente que a escola não é um lugar em que você possa dizer, não, cada criança vai ficar a 2 metros uma da outra. Isso nem numa universidade você vai conseguir, as universidades estão funcionando plenamente, mas por meios remotos. Na educação básica, isso é impensável, na creche, como é que nós vamos fazer? Agora, eu quero dizer a você que isso é mais um agravamento dessa situação dificílima que eu estou caracterizando. Porque as crianças e os professores retomarão a educação, que seja de forma híbrida, né? Um pouco presencial e ainda por meio remoto, com muitas cicatrizes. Né? A cicatriz desse ano que passou sem que, de fato, houvesse alguma coisa satisfatória ou consistente. Eu, como professora, eu quero te dizer que eu vejo com imensa preocupação. Não é que não possa haver uma recuperação, não estou falando de recuperação de conteúdo, não, sabe, Rita? Não é disso que se trata. Estou falando da recuperação do processo educativo, de uma criança aprendendo com a outra criança, de uma criança aprendendo com os adultos que não são do seu núcleo familiar e a quem eles se referenciam. Então, isso eu acho que é um desafio extraordinário que está posto aí para nós. Margarida. Sem contar que a escola acaba sendo também o local e sendo referência para as crianças, principalmente para as questões de violência doméstica, né? Claro, isso também. E também da violência de gênero. De tudo. A escola na verdade, a grande ferramenta do Estado no território. Você tem o posto de saúde, você tem o CRAS, você tem, às vezes, o posto policial, mas aquilo que abre todo dia, aquilo que é o espaço de encontro da comunidade, não é só das crianças com as famílias, das famílias com os professores, o lugar onde se faz festa, o lugar onde se pratica esporte, o lugar onde você tem atividades culturais. A escola é a grande âncora do Estado no território. Então, a escola estar fechada, eu quero dizer para você que tem um impacto desastroso, a meu ver, na vida social. O Rui estava... Um pouquinho. Eu sei que era um compromisso de campanha seu,
você falou de passagem aí logo na introdução. Esse secretariado, esse governo paritário, fala um pouco dele, como é que isso repercutiu na cidade e como o governo funciona também com essa paridade, que não é bem paridade, que além de ter mais mulheres, tem uma prefeita que também desequilibraria a paridade. É verdade, é verdade. Olha, eu acho uma coisa muito interessante, porque é um elemento que, naturalmente, mobiliza a imaginação social. Você nunca teve tantas mulheres em posições estratégicas na cidade. A minha secretária de saúde é uma mulher, a secretária de educação é uma mulher, a secretária da fazenda é uma mulher, quem mexe com informática é uma mulher. Tenho mulheres em áreas da pavimentação, empresas de pavimentação, é uma mulher que dirige essa empresa, é uma mulher que trata da limpeza pública. Então, você tem mulheres, inclusive, em lugares onde, vamos dizer assim, tradicionalmente se encontra homens. É claro que isso também causa uma certa tensão, né? Por exemplo, é muito difícil, em áreas, por exemplo, de obra, de construção civil, as mulheres conseguirem ser ouvidas com tanta facilidade quanto os homens são. Mas, enfim, essa também é uma exploração que nós estamos fazendo, é uma construção de mudança, e isso, para mim, é muito importante. Eu acho, como mulher eleita prefeita de uma grande cidade, como é Juiz de Fora, que eu faltaria com o meu compromisso político se eu não pudesse liderar um espaço de transformação de gênero. E uma outra coisa muito importante também é raça. O nosso, inclusive, que foi, acho que agora não é mais, o secretário de Igualdade Racial do PT, o Márcio das Chagas, é o meu secretário de Planejamento Territorial. Nós estamos fazendo um orçamento com participação popular, mas nos territórios. Então, quem está liderando esse processo é o Márcio das Chagas, que é uma liderança brasileira de luta contra o racismo. Eu tenho a minha secretária de Cultura, é uma mulher negra que tem uma grande expressão na área de teatro, na área, enfim, na luta antirracista. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante, porque são mensagens políticas que, inclusive, ultrapassam as ações administrativas. Mas eu acho também, como já ouvi você dizer tantas vezes, se você não faz a disputa na cultura, ainda que você mude a gestão todinha, você perde a política. Então, nós estamos fazendo a disputa na cultura também, na imaginação, para que as mudanças políticas que a gente almeja, elas tenham mais impacto e mais perenidade. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta. Opa, desculpa, vai. Para dar continuidade, ela falou de orçamento com participação popular. É o nosso tradicional orçamento participativo, que foi esquecido, era um componente central do modo petista de governar, e pelas dificuldades que isso suscita, foi progressivamente abandonado. Você está reeditando essa experiência em Juiz de Fora? Estamos reeditando essa experiência e, naturalmente, fazendo isso, nos prevalecendo das mudanças, das condições tecnológicas, que hoje são, inclusive, mais favoráveis para a gente fazer essas coisas. E, fundamentalmente, participando no território. Juiz de Fora, por exemplo, é uma cidade muito heterogênea. Então, é no território, é verdade, que as pessoas têm condição de decidir o que é melhor para as suas vidas. Então, nós estamos, nesse momento, desencadeando o PPA participativo, vai chamar PPA popular, para exatamente, inclusive, a gente recuperar semanticamente essa dimensão que a gente acha que é a da luta social, sem a qual, de fato, você não tem uma administração petista para valer numa cidade. O Rui roubou uma pergunta que eu estava imaginando fazer, que é exatamente o modo. Ele até usou a formulação, né? O modo petista de governar e o modo petista de governar na pandemia, que abre várias chaves aí, né?
Mas eu quero, inclusive, te perguntar especificamente numa delas, que é a escola em tempo integral. Uhum. Se você, como educadora, tem em perspectiva adotar esse modelo na tua gestão. O que a gente, na verdade, hoje chama, mais do que educação em tempo integral, é educação integral. Quer dizer, uma educação que articula os conteúdos curriculares tradicionais com saúde, com cultura, com esporte, com a relação da escola na comunidade, inclusive reabilitando as falas, os saberes da própria comunidade, numa perspectiva freiriana. Então, isso nós estamos ávidos por fazer, mas a pandemia e a exigência do isolamento social estão nos retendo. Mas isso não significa que nós estejamos esperando parados. Nós temos feito muitas reuniões por via remota com todos os educadores da cidade. Temos feito reuniões com 4.000 participações por YouTube, mas aí as pessoas escrevem, se mantêm, se conectam por Zap, enfim. A tecnologia também, nesse aspecto, é nossa amiga, né? Ela é um recurso ao qual a gente pode recorrer. E nós estamos tendo um retorno muito interessante, porque ano passado as escolas, de alguma forma, sofreram muito com o esvaziamento da vida presencial, com a perda, inclusive, de direção pedagógica. Porque aí eu vou te falar como professora e que quase a vida inteira me dediquei à formação de outros professores na minha área, que é de letras. Eu quero dizer a vocês, as universidades brasileiras, as agências de formação de professores, não formam pessoas para trabalhar remotamente. Isso é uma inovação. É alguma coisa que nós vamos ter que inventar nesse processo que nós estamos vivendo, porque não tem ninguém preparado para fazer isso. Na própria universidade, que agora está toda em sistema remoto, foi uma dureza, viu, Douglas? Não é brincadeira, não, porque nós todos somos acostumados a dar aula em turma, em classe. Agora, você dá aula no Zoom, numa plataforma, geralmente é o Meet, né, que é do Google que está sendo usado, e aí você ter que interagir com os alunos à distância, inclusive, eu quero te falar, é infinitamente mais trabalhoso. Então, hoje nós estamos mobilizando as pessoas para construir essa nova experiência. Como é que você vê a solução consorciada para providenciar vacinas nas diferentes unidades da federação e, particularmente, a execuibilidade disso e a articulação disso? Eu queria também que, se você puder, quando você responder, colocar isso em perspectiva também da política nacional, porque parece que isso, na prática, sem que se planeje, está se apresentando como uma alternativa à ausência de política central, né, das várias unidades de federação, municípios, estados, etc., que, na prática, e vamos dizer assim, meio que no susto, estão tendo que improvisar essa articulação. Como é que você avalia isso? Essa é uma alternativa que eu estou buscando. Ontem, a Câmara Municipal votou um projeto de lei nosso nos autorizando a nos consorciarmos com outros municípios para aquisição de vacina. Mas, consorciados ou não, eu estou buscando a aquisição de vacina, que é impossível nós ficarmos vivendo como nós estamos vivendo aqui, num regime de terror, ou no isolamento que é produzido com muita dureza, com muito desgaste, e ainda nessa corrida ingrata. Eu quero dizer a você que, desde que nós entramos na prefeitura, nós já aumentamos em 50% o número de leitos de UTI Covid. Corrida ingrata. Se aumenta o número de leitos e a contaminação ainda é mais alta.
Então, não há leito que dê conta, é enxugar gelo. Então, em algum momento, nós vamos ter que vacinar maciçamente a população para criar a barreira sanitária, sem a qual nós vamos simplesmente mudar de onda nesse processo. Então, já separei recursos, já estou preparado juridicamente, administrativamente, para comprar vacina. Agora, isso também não é uma coisa simples. Muitos governos petistas, tanto de municípios como de estados, têm buscado a solução da Sputnik, tá certo? E aí existe essa estúpida objeção política a que a Anvisa valide a Sputnik para ser usada aqui. Então, eu acho que isso é uma fatalidade, ela virá a ser aprovada. Mas a demora nisso é uma demora criminosa. Nós temos hoje a perspectiva de comprar 50 milhões de doses de vacina do fundo russo. Aliás, 50 milhões, exatamente, 50 milhões de doses. Eu aqui em Juiz de Fora, para eu resolver o meu problema, que está chegando aqui a vacina a conta-gotas. A conta-gotas. Então, isso gera muito mais aflição do que alívio. Eu precisaria de 800 mil doses para vacinar os 400 mil pessoas que são a população-alvo, já que não se está vacinando pessoas com menos de 18 anos, crianças com menos de 18 anos. Então, com 800 mil vacinas, eu tenho dinheiro para comprar 800 mil doses. A dureza é arranjar a vacina. E quanto mais demora, maior a dificuldade do ponto de vista da disponibilidade desse imunizante. Você falava, prefeita, no ritmo, né, de vacinação. Em que faixa etária vocês estão agora vacinando e quanto dos vacinados representa, né, na cidade? Olha, qual é a porcentagem de moradores vacinados? Muito pouco. Nós estamos com 25 mil pessoas vacinadas. E vamos vacinar mais nos próximos dias, amanhã mesmo. Nós estamos entrando na faixa dos 80 a 75, tá? Porque nós cumprimos o Plano Nacional de Imunização. Então, você tem que vacinar os profissionais de saúde, né? Você tem que vacinar os vacinadores. Então, os profissionais de saúde estão vacinados em 82% do seu total em Juiz de Fora. E, fora isso, nós estamos vacinando com mais de 90 anos, 100%. Com de 89, 88, 89, 100%. Você tem que chegar... a vacina ela tem que cobrir a faixa da população para a qual ela foi prevista. Quero lembrar uma dificuldade a mais. Não houve censo ano passado. Então, os dados com os quais nós contamos são os do censo de 2010, que nós estamos... É mais uma dificuldade. É mais uma dificuldade. Eu vou dizer a você, o governo federal, ele não apenas é omisso, eu diria a você que ele é nocivo, ele atrapalha, porque houvesse um esforço nacional de articulação. Primeiro, provavelmente, nós já teríamos nos preparado para adquirir as vacinas no ano passado. Então, esse ano, nós não estaríamos comprando vacinas, nós estaríamos aplicando as vacinas. Né? Hoje, está 5% da população brasileira vacinada. Isso é, na verdade, uma catástrofe. E nós chegando a quase 3 mil mortos por dia. E essa fase da pandemia, aqui em Juiz de Fora, nós identificamos essa semana, a equipe da Universidade Federal de Juiz de Fora fez a biotipagem, já temos aqui a cepa de Manaus e a cepa do Reino Unido. Então, o que está acontecendo? Mudou o padrão da pandemia. As pessoas que estão internadas na UTI, elas são mais jovens e elas complicam muito mais rápido. E, às vezes, nessa complicação, ficam internadas por mais tempo. Então, isso também é uma outra pressão adicional sobre o sistema de saúde. É uma situação muito difícil, viu? Margarida. Como é que você tem visto, Margarida, essa movimentação do presidente Lula
também nessa tentativa de adquirir vacinas, não é? E mesmo a exposição dele pública durante sua vacinação, ele se vacinou na semana passada em São Bernardo. Eu acho que a atitude do presidente Lula ela é benigna em dois sentidos. Uma, de ele fazer o contraponto devido, né? Vacinando-se, recomendando a vacina, defendendo que as pessoas se vacinem. Ele faz um contraponto ao presidente da República. De outro lado, ao movimentar-se com as suas próprias relações internacionais, como ex-presidente e uma liderança reconhecida mundialmente, ele possivelmente ajuda, abre caminhos, porque nós temos que importar vacina, esse é o caso, tá certo? A produção nacional que está acontecendo no Butantan, na Fiocruz, até pelo atraso na aquisição de insumos, ela está muito aquém daquilo que o país necessita nesse momento. Então, por exemplo, esse consórcio do Nordeste está comprando do fundo russo. Nós também estamos em diálogo com o fundo russo para a aquisição da vacina. Então, eu acho que a posição do presidente Lula ela é absolutamente relevante nesse momento. Eu não sei, um artigo que eu li recentemente de um jovem cientista político brasileiro, mas é um texto publicado nos Estados Unidos, do Tiago Ventura, mostra com uma claridade assustadora. Se você faz uma correlação na linha do tempo, a correlação entre os discursos negacionistas do Bolsonaro e a linha da incidência da pandemia, você tem picos de contaminação sucedendo esses discursos irresponsáveis, nefastos que faz o presidente da República. Então, nesse sentido, a fala do Lula, que é uma fala que tem muito impacto social, é uma fala muito bem-vinda e saneadora nessa grande confusão em que nós estamos. Margarida, como é que é o tratamento que é dispensado a você pela mídia local e regional? Olha, eu até agora venho tendo uma relação positiva. Eu não tenho o que reclamar da mídia local e regional. Aí você sabe, você como jornalista, presidente do Sindicato de Jornalistas, você sabe como é que é isso. Mídia local é muito diferente da grande mídia, por muitas razões. Você conhece o editor, você conhece o jornalista, você conhece as pessoas. Então, nós temos, não é que seja um tratamento deferente ou positivo, não se trata disso, mas é um trato respeitoso. Então, eu não tenho o que reclamar disso. Na verdade, onde você tem a proliferação de mentiras e ameaças é nas redes sociais, nas listas de Zap, né? Eu mesma tive que fazer uma queixa-crime contra uma ameaça enunciada numa lista de Zap, denominada Comércio Juiz de Fora. E aí, no dia que eu decretei o lockdown, uma pessoa disse que era uma boa ideia cancelar o meu CPF. Conclamava a população às armas para, entre outras coisas, cancelar o meu CPF. Então, eu fiz uma queixa-crime e, ao fazê-la, a polícia identificou que a pessoa que fez essa idiotice, essa ameaça, essa pessoa não é comerciante, não mora em Juiz de Fora, não tem nenhuma relação com o lockdown, a não ser porque é um hater, né? É uma pessoa que cultiva o discurso do ódio. E eu fiz a queixa-crime precisamente para dizer que nós temos que ser intolerantes com a intolerância. Nós não podemos simplesmente banalizar ameaças de eliminação física do adversário, que isso é fascismo, né? E com isso a gente não pode concordar.
Margarida, a gente está enfrentando, né, uma situação já das consequências do discurso do Estado mínimo, da demonização do Estado, da privatização, das terceirizações na administração pública, e nós, há muito tempo, já vemos falando para a sociedade que isso é uma espécie de suicídio político, e estamos vivendo isso agora. Mas você é gestora, no momento em que a gente está no ápice, né, dessas consequências, e como é você aplicar um programa em linhas gerais, no sentido contrário, né, na gestão pública, que é a orientação que a gente tem, nessas circunstâncias, inclusive que a gente tem que descontaminar a sociedade, de certa maneira, é isso. Imagino que você deva ter, na administração que te antecedeu, né, você deva ter se deparado com essa terceirização, OS, etc. Como é que você está lidando com isso? Bom, nesse momento, né, que eu tenho, ainda não cheguei aos primeiros 80 dias do governo, eu estou, na verdade, fazendo a gestão do barco na tempestade, né? Então, apesar de já termos feito algumas coisas de modernização, melhorar a tecnologia de informação, permitir que as pessoas, que os fluxos administrativos sejam fluxos pela via eletrônica e não mais por papel, como era antigamente, as pessoas possam interagir com a prefeitura através do seu celular para obter documentos ou fazer qualquer tipo de demanda. Então, isso já é, naturalmente, um avanço em termos de racionalizar a gestão. Mas, obviamente, nós temos prestadores na área de saúde, que são hospitais filantrópicos, que são OS. Isso nós não tivemos nem tempo nesse momento em que nós estamos correndo atrás de leito de UTI e de vacina, nós não tivemos tempo ainda de mexer nessas coisas. Mas eu quero dizer a você que, nesse momento tão duro da vida brasileira, as pessoas estão revendo essa crítica superficial e tola ao Estado. Que não for o SUS, a nossa situação de atendimento, de enfrentamento à pandemia, estaria certamente muito mais debilitada. Vejam o caso dos Estados Unidos, um país tão mais rico e enfrentando dificuldades que no Brasil foram atenuadas pelo fato de nós dispormos de um sistema único de saúde, um plano nacional de imunização, de postos de saúde nos bairros, de saúde da família. Então, essas coisas todas, naturalmente, contam a favor. E uma coisa impressionante também, o Douglas, que eu achei nesse momento, que você tem uma tensão, né? Daqueles que querem abre a escola de qualquer jeito, movimento das escolas abertas. É tão contraditório, porque boa parte dessas pessoas eram aquelas que defendiam a educação domiciliar, não é verdade? E agora elas querem que as crianças vão para as escolas. Então, eu acho que esse é um momento interessante para colocar os pingos nos is. Mas eu tenho feito um esforço muito grande de dar resposta para a população, porque eu acho que é nosso papel, nós da esquerda, reabilitarmos a cena pública, mostrarmos a capacidade competente de resposta do Estado, que o sistema público é, sim, viável, se bem gerido, se gerido de forma democrática, com participação, com transparência, com austeridade. Então, isso eu acho que são princípios nos quais a minha gestão assenta e dos quais nós não vamos abrir mão de forma alguma. É necessário, nesse momento no Brasil, que os democratas reabilitem o sistema público, reabilitem o espaço público de construção de soluções. Por isso que a participação popular é uma coisa tão importante. A política, você começou falando, como é que você fez com a Câmara? Conversei com a Câmara, vamos consensuar. Nós vimos, eu acho que a tragédia
da maneira como o Executivo vem lidando com o Legislativo recentemente no Brasil. Olha, eu sou ex-parlamentar, eu acho que o parlamento tem que ter o seu papel reconhecido. Então, eu acho que esses são grandes desafios também a serem reconhecidos e superados. Perfeita. Margarida, provavelmente. Posso? Provavelmente você vai passar metade do seu mandato lidando com a pandemia, né? E a outra metade lidando com as consequências da pandemia, provavelmente, né? Mas, ao final, que Juiz de Fora você pretende deixar? Que marcas para o PT também como administração pública você pretende deixar ao final desses 4 anos? Que devem ser de grandes desafios. Nesse grande desafio, eu espero que a gente consiga deixar como legado uma gestão contemporânea, não é uma gestão moderna, uma gestão contemporânea, uma gestão que se beneficie dos avanços tecnológicos que hoje estão disponíveis por todos nós, em todos os campos, não só no fluxo interno, mas, por exemplo, gestão de transporte público. De um lado, isso. Então, nós buscamos esse tipo de construção. Uma outra construção que é muito importante é uma construção em que a participação popular seja relevante, seja levada a sério. Então, nós tenhamos, nesse sentido, uma democratização do Estado. E que nós tenhamos políticas públicas construídas de forma participativa, mas que incluam as pessoas de tal modo que a cidade pertença a elas como um bem comum. Eu usei, no correr da minha campanha, como mote: se a gente ganhar, tudo é para todos. Porque, lógico, você tem espaços privilegiados, culturais, você tem espaços de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso viário, que representam a desigualdade social brasileira, a desigualdade social juiz-de-forana, as marcas da nossa história. Então, eu acho que, se nós conseguirmos levar adiante essa agenda, que foi a agenda aprovada nas urnas, eu acho que nós deixaremos uma resposta consistente nesse processo brasileiro de construção democrática. Eu acho interessante, a Margarida falou várias coisas aqui, falou da disputa de ideias, falou que a política é importante e falou um cochilo, nós da esquerda. É pouco usual ouvir gestores nossos, depois que ganham a eleição, não sei nem se influenciado pela questão do sou gestor, não sou político, mas esquecem a condição da esquerda, que não significa sectarismo nem exclusão de uma parte da população. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir isso aqui, mas queria, após fazer essa observação, você foi reitora da universidade, reitora muito prestigiada, embora muita gente também fizesse oposição. Claro. Eu estava vendo um artigo hoje do Carlos Gadelha, que é da área de ciência e tecnologia, meia página no jornal, sobre a importância do complexo industrial da saúde. Eu já tinha ouvido isso do nosso Bira aqui, o Biratã, que é foi meu chefe de gabinete quando estive na prefeitura de São Paulo, petista, médico pneumologista do Hospital das Clínicas, sobre a importância que tem a área da saúde para o desenvolvimento industrial, inclusive. Claro, claro. Fora, e sobretudo agora na pandemia, são equipamentos, são respiradores, são luvas, são máscaras, são remédios, é oxigênio. Ele calcula que a gente poderia chegar até 15% do PIB se a gente, através da pesquisa na universidade, do desenvolvimento científico e tecnológico, pudesse estimular essa área com investimento público que puxasse o investimento privado para ter nessa área um foco de resultados. Tem alguma possibilidade no nível local
algum tipo de desenvolvimento nessa área em Juiz de Fora, ainda que em pequena escala? Isso é em pequena escala, mas, de todo modo, isso figura expressamente nos programas do governo. Nós somos um grande polo universitário. Além de termos uma universidade federal, nós temos o Instituto Federal do Sudeste de Minas, nós temos muitas instituições privadas de boa qualidade. Então, é um grande polo universitário, um grande acúmulo de inteligência, de pesquisadores. E é também, a cidade, um grande polo de prestação de serviços de saúde muito sofisticados. Então, é lógico que você tem aí um casamento para ser estimulado, que é o do serviço de saúde, com a pesquisa na área de saúde, e o avanço, que eu acho que é inevitável nesse momento. Eu acho que, aliás, é uma das coisas mais tristes nesse momento no Brasil. Nós estamos presenciando o desenvolvimento, se eu não estou enganado, de 47 vacinas que estão a ponto de ser validadas no mundo. Tem precedência, por exemplo, a Coronavac, que é da China, a Sputnik, que é da Rússia. Nós, que fazíamos parte dos BRIC, vamos entrar apenas com a capacidade de produzi-las, mas nós não as desenvolvemos. Isso eu falo com tristeza no meu coração, porque nós temos um potencial imenso nesse país, que é o da economia do conhecimento, que é uma coisa, inclusive, irreversível. É a nova forma do capitalismo. Eu acho que não necessariamente temos que geri-la a essa economia de uma forma gananciosa, egoísta, não solidária, mas, de todo modo, não investir nesse momento em tecnologia, em ciência, é definir que o Brasil, de fato, vai ser o quintal do mundo e que as pessoas venham aqui comprar commodities, né? E nós próprios perdendo a oportunidade de participar dessa corrida, que é a corrida que interessa hoje no mundo. Eu vejo isso como uma oportunidade de desenvolvimento na nossa cidade. Aliás, o nosso conterrâneo aí, presidente da Federação Mineira da Indústria, embora seja apoiador do governo e dessa política, diz que estão transformando o Brasil numa grande roça. E é verdade, é uma grande roça. Uma roça com mineração, né? Uma roça, porque aqui em Minas é isso. A Lei Candir, não podemos esquecer dela, que destruiu o Parque Siderúrgico de Minas. Nós até temos aqui em Juiz de Fora uma indústria, uma siderúrgica muito sofisticada da ArcelorMittal. É uma das plantas mais sofisticadas que essa empresa tem no mundo, por isso que ela ainda está mantida aqui. Mas, por exemplo, o Vale do Aço, em Minas Gerais, acabou. Acabou. Por quê? Porque é mais vantajoso para o exportador exportar o minério bruto ou minimamente processado, e aí você acaba tendo essas feridas no nosso tecido ambiental, né? Brumadinho, Mariana, e nós não criamos empregos de qualidade, não geramos renda que compense, né, esse tipo de destruição ambiental. E, fora isso, é o café, ainda o café, agora no sul de Minas. E soja, né, no oeste. É lastimável, viu? Lastimável. O Walter está falando que a conexão dele está o quê? Ele está dizendo que a conexão dele não está boa e que ele vai manter a câmera e o microfone fechados. É uma informação técnica. Receba o meu abraço, mesmo com você escondido. Os ouvidos estão abertos. Os ouvidos estão abertos. E as mensagens estão aqui. É o que basta. Bom, mas a gente está chegando também ao final, Margarida, e é inevitável também que a gente pense o seguinte: um gestor eleito nessas circunstâncias tem ele próprio, um gestor, uma gestora, né, a expectativa de que as coisas melhorem para poder
né, efetivamente realizar melhor o seu projeto. Mas, como gestora, né, como alguém com essa responsabilidade política, tem que ter esse senso de realidade. Qual é a tua avaliação da perspectiva imediata do nosso país com essa situação que a gente está, principalmente com a administração central comprometendo o esforço de todos no combate à pandemia? Olha, meu querido Douglas, além da tragédia sanitária que nós estamos vivendo, além dessa situação econômica que é um impasse, um beco sem saída, porque nós não temos nenhuma perspectiva de coordenação nacional de um projeto de desenvolvimento, nada. Além de tudo, nós temos uma instabilidade política. O Rui certamente há de saber falar muito melhor do que isso, mas as notícias que estão chegando hoje de Brasília são notícias muito assustadoras. Eu estou lendo que o Ministério Público está sugerindo que o Mourão assuma o governo no lugar do Bolsonaro, ou que o Bolsonaro esteja interditado de operar na área da economia, da saúde e mais uma qualquer, são 3 áreas, eu acho que estaria impedido de agir. Então, olha, é difícil para o gestor local, para o município, que é onde as pessoas vivem, você conseguir até se posicionar e imaginar para onde vamos, aonde buscar. Eu estou, por exemplo, em conversa com o BNDES para financiar trabalhos de infraestrutura aqui na cidade. Você não sabe com quem falar, até que dia que aquela pessoa estará lá. Então, esse cenário de instabilidade política, que é desencadeado pela degradação da presidência da República, exercida por Jair Bolsonaro, isso eu acho que é um elemento dramático a mais nessa situação que a gente está vivendo. É difícil enxergar para onde vamos, mas nós sabemos para onde nós queremos ir. Isso que é importante. Nós sabemos para onde queremos ir. Agora, o que vai precisamente acontecer nesse momento? Eu não estou em Brasília, não estou ligado diretamente à bancada, não sei se o nosso querido presidente Rui Falcão teria condições melhores de dizer o que está se passando agora nesse momento. Margarida, eu vou passar para a Rita para encerrar, porque o Walter está nos bastidores, mas ele é rigoroso com o horário. Então, e é o seguinte, esse legado que você falou não é o final de 4 anos. Eu espero que seja o final de 8 anos, pelo menos. Então, Rita, para você fazer... Claro, eu me referia ao primeiro mandato dela, né, Rui? Era isso que eu me referia. Então, agradecemos muito a sua participação, prefeita, e também o espaço aqui do Manifesto Petista está aberto para artigos seus, dos seus secretários, dos seus aliados aí na cidade, e que queiram falar de Juiz de Fora, do país. Não é? Foi um tremendo prazer e até a próxima oportunidade. Então, muita sorte, ótimo trabalho aí em Juiz de Fora. Na verdade, de estar aqui com vocês, de estar com o Walter, né? Que, além do mais, é quase que um Juiz de Fora no honorário. Então, eu quero agradecer muito a vocês o espaço aberto aqui, as questões colocadas, a conversa que a gente teve. Um prazer revê-lo, prezado Rui. Muito bom mesmo conversar com Douglas, conversar com você, Rita, e estou aí à disposição para, numa próxima oportunidade, a gente voltar a participar aqui do Manifesto Petista. Muito obrigada, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.